Ok, todos vendo? Todos estamos certinho agora? Está sendo gravada a aula, que vai ser depois postada vai ser, claro, postada no Cigarro. Bom, hoje a gente vai ser uma aula curta, a gente vai falar sobre brucelose, que é, como eu já disse, uma doença infecto-contagiosa causada pela espécie, pelo gênero Brucella sp, né? Tem várias subespécies desse gênero, e é uma doença altamente contagiosa, infecto-contagiosa. Nós temos uma bactéria, um coccus gram-negativo. Aqui a foto da bactéria, que ele é um parasita intracelular ou extracelular. Ele não é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, essa bactéria ela não precisa estar dentro da célula de um hospedeiro para sobreviver. Ela pode sobreviver fora da célula do hospedeiro, pode se multiplicar fora da célula do hospedeiro também. Então, a brucelose ela tem vários nomes. O nome mais popular, claro, é a brucelose. Mas também algumas regiões conhecidas como doença de Beng, que foi o primeiro pesquisador a descrever a doença. Pode ser chamado também de aborto enzooótico. Esses são nomes da doença, sinônimos da doença para os animais. E no homem ela é conhecida também como, além de brucelose, febre ondulante, febre de Malta, que ela foi descoberta também nessa região de Malta, do Mediterrâneo, também é chamada febre do Mediterrâneo. Então, a primeira vez que foi descrita foi nessa região, e a partir daí recebeu esse nome, febre ondulante, a febre de Malta. É uma zoonose, então, é uma zoonose, uma doença infecto-contagiosa causada pela Brucella spp. Corrijam aqui que essa Brucella spp deveria estar em itálico, né? É uma doença de significante impacto na pecuária, causa enormes prejuízos na pecuária. Ela leva a abortos em final de gestação. Então, as fêmeas, principalmente novilhas de primeira cria, animais de primeira cria, estão infectadas com a Brucella abortus, elas têm esse aborto no terço final da gestação, entre o 7º e o 9º mês da gestação. A novilha aborta de um bezerro grande, e você tem a perda econômica do bezerro, você tem a perda econômica, você vê o animal vai perder 1 ano da vida produtiva dele, e o pior são as futuras consequências no rebanho, porque aquele animal ele vai permanecer infectando o rebanho. Muitas das vezes a novilha, depois de 1 aborto, 2 abortos, ela volta a ciclar normalmente e produzir bezerros normalmente, e o proprietário acredita que o animal está saudável, o animal ele permanece como um hospedeiro infectando o rebanho, né? É uma clássica zoonose bacteriana, né? É a zoonose de maior importância mundial hoje, é a brucelose. E a brucelose ela tem a espécie, o gênero tem várias espécies, e geralmente a espécie ela tem hospedeiros específicos. Então, a Brucella abortus, ela causa brucelose em bovinos e búfalos. Nós temos a espécie Brucella melitensis. Esse melitensis, corrijam também, o M tem que ser minúsculo, perdoe o meu erro. Ela causa tuberculose em caprinos e ovinos. Nós temos aí na Brucella ovis, que causa brucelose em ovinos. Temos a Brucella suis, que causa a brucelose em suínos, e a Brucella canis, que causa a brucelose em cães. Todas essas que estão com asterisco são doenças de notificação obrigatória, elas estão presentes na lista da Organização Internacional de Sanidade Animal, a OIE. Então, a notificação deve ser obrigatória para da ocorrência dessas doenças. Ainda, a tuberculose se descreve a brucelose em camelos, equinos, mamíferos, mamíferos e homem. Camelos, equinos e equinos, geralmente a Brucella abortus, que causa a enfermidade. No homem, geralmente ele se infecta ou com a Brucella abortus. No Brasil, você vai encontrar mais facilidade de Brucella abortus.
ou em países na Europa, a zoonose mais comum é a brucelose causada pela Brucella melitensis devido ao grande número de caprinos e ovinos. Ok? Essa aqui é a situação da enfermidade no mundo inteiro. Existe um site da OIE, da Organização Internacional de Sanidade Animal. O site é WAHIS, onde você consegue saber em tempo real a situação de qualquer enfermidade obrigatória, de notificação obrigatória, a distribuição por país ou mundial. E isso aqui é um screenshot que a gente pegou ontem da distribuição mundial da brucelose animal, né? Então, vocês podem acompanhar aqui em vermelho são países onde a doença é presente, em amarelo a doença é suspeita, verde são áreas livres da doença, né? Onde você não tem a doença, e cinza é o que você não tem informação disponível. Se você olhar o mapa aqui, você vai ver que a grande maioria dos países, principalmente os países de maior importância para a pecuária, eles têm presente a brucelose é presente, todas as Américas, vindo da América do Norte, América do Sul, poucos países não têm informação. O país considerado livre seria aqui na América do Sul seria a Guiana Inglesa, também no caso não tem animais lá, né? A África, o continente africano praticamente todo infectado, a Ásia, pequena parte da Europa controlada, e a Greenland controlada. Mas vocês podem ver que a distribuição da brucelose ela é praticamente mundial. Você tem brucelose no mundo inteiro. É uma doença extremamente bem sucedida. A brucela é extremamente bem sucedida para se disseminar e se instalar, ok? E aqui a prevalência da doença no Brasil. Aqui é só um screenshot. Se tem alguém tentando entrar, me avisem que eu não estou vendo aqui de novo, né? Essa é a prevalência da doença no Brasil. Existe nesse link, se você clicar nesse link, você vai ver a prevalência da doença no Brasil. E aqui nós temos a descrição. Esse material é fornecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, onde eles fizeram um estudo em 17 estados, se não me falha a conta, Bahia, Distrito Federal, 17 estados, fizeram estudos de prevalência da doença. Prevalência, você faz como se tirasse uma fotografia do rebanho na hora, coleta sangue de um número determinado de animais, vai fazer o teste, saber se tem brucelose naquele rebanho. Então, aqui nessa tabela, nós temos trabalhos a partir de 2001 até 2014, realizados em vários estados do Brasil, e você vê que a prevalência de focos, quando a gente está falando prevalência de focos, é o número de doença em rebanhos. Foco é um rebanho, ela varia de 2,5% no Distrito Federal até 21% no estado de Tocantins, né? E a prevalência em animais, número de animais, estão aqui falando prevalência de focos, está falando de rebanhos. Dentro do rebanho você conta os animais positivos e os animais negativos. Então a prevalência de animais varia de 0,16, também no Distrito Federal, até mesmo uma prevalência de 3,8, de 4,1, não, 5, 7 aqui no Mato Grosso, seria uma prevalência extremamente alta, né? Então, o aceitável, considerado aceitável, é claro que o ideal é você livrar a região da enfermidade, doença free, região livre da doença, como recentemente o Brasil foi reconhecido, o Brasil já é reconhecido como livre de febre aftosa, isso é o ideal, é você ser considerado como livre, ou você reduzir a enfermidade para um número abaixo de 1. Então, o ideal é o livre. O que é aceitar? Você ter uma prevalência máxima de uma doença como a brucelose de 2% entre animais e menos de 1% entre rebanhos. Seria o ideal. Então, tem muito trabalho para ser feito ainda para o controle da brucelose
no Brasil. Vamos falar um pouco sobre o agente. Como eu disse, é uma bactéria gram-negativa, é um Coccobacillus. Isso é importante você saber a classificação da bactéria, porque a partir da classificação da bactéria você sabe o tipo de antibiótico que você vai usar. Embora eu já adianto, em animais, tuberculose não tem cura. Desculpem, brucelose não tem cura, não tem tratamento brucelose em animais. Claro que no homem, muitas vezes, o homem você vai tentar controlar a enfermidade, tentar eliminar a enfermidade com o uso de antibióticos. Mas nos animais não compensa o tratamento e não existe medicação específica prescrível para o controle de brucelose em animais. Então, quando você detecta, principalmente animais de produção, bovinos, bufalinos, você detecta o animal positivo, ovinos, a indicação é enviar o animal para o descarte, ele vai para o abate. Né? Se for brucelose em cães, em animais de companhia, um cão, por exemplo, é possível que tenha tratamento, é possível que se tente tratamento, embora eu desconheça. Né? Eu desconheço de alguém de tratamentos prescritos para controlar brucelose em cães, mas é possível que tenha, que se use. Então, como eu falei, é um patógeno intracelular facultativo, quer dizer, ele quando entra dentro da célula, ele se multiplica, mas ele não quer dizer que ele não consiga sobreviver fora da célula, então ele se multiplica dentro da célula. Então, a bactéria ela tem mecanismos de se acoplar à célula do hospedeiro, então ela é uma bactéria a nível celular, ela tem mecanismos de se acoplar à célula do hospedeiro, e ela força a entrada na célula do hospedeiro, principalmente naquelas... Eu espero não estar falando grego, que vocês tenham esse conhecimento básico. Existem células que fazem fagocitose, que são células de defesa no organismo. Então, a bactéria, uma vez que ela entra no organismo, ela procura as suas células, ela tem capacidade de sobreviver dentro dessa célula. Então, ela tem mecanismos celulares de sobrevivência dentro dessa célula, e uma vez que ela entra na célula de fagocitose, ela consegue se multiplicar e causar uma bacteremia, espalhar a doença pelo organismo. A Brucella abortus também tem capacidade de penetrar células que não são de ataque, que não fazem fagocitose. Então, ela tem essa dupla capacidade de penetrar células que fazem fagocitose, ela procura essas células para se reproduzir dentro delas, e também ela tem capacidade de penetrar células que não fazem fagocitose. Então, ela é extremamente adaptada aos seus hospedeiros. O agente ele pode sobreviver no meio ambiente, principalmente em áreas mais frias. Ele consegue sobreviver no meio ambiente por até 30 dias. A luz solar, a incidência da luz solar, ela elimina a presença da brucelose, ela elimina a bactéria em questão de horas, ela consegue eliminar, a bactéria não consegue sobreviver sob a influência da luz direta da luz solar durante muito tempo. Que pode ser uma vantagem para o caso do Amazonas, porque o sol não falta, né? Mas existe uma outra condição que favorece a proliferação da bactéria no meio ambiente, que é a umidade. Então, embora a gente tenha muito calor, a gente tenha muita luz solar, a gente também tem muita umidade. Então, quando o animal, quando o animal, a fêmea tem um aborto, e ela elimina o resto do placenta, o aborto, aquele resto de placenta na pastagem, aquele resto de placenta, ele vai, claro, contaminar a área, e quando os animais estiverem próximo comendo, eles vão se infectar se eles comerem rapidamente, né? Se é uma região onde neva, por exemplo, aqui onde eu estou no Michigan, que neva, se tem um aborto, a bactéria consegue sobreviver até mais de 6 meses no ambiente. Uma região de clima muito quente, como no Brasil, com muita insolação, por algumas horas pode infectar, ok? Aqui nós temos os diversos sinônimos da doença. E, número 2, os sinônimos da doença em animais, também conhecida em animais, a brucelose é conhecida também como doença de Beng, aborto enzooótico, aborto epizooótico, epididimite dos carneiros, causa uma lesão no epidídimo dos carneiros, e também aborto contagioso. No homem, a brucelose também é conhecida como febre de Malta, febre ondulante, febre do Mediterrâneo,
febre de Gibraltar e febre gástrica. Então, são sinônimos esses nomes são sinônimos de brucelose em animais, em homem. Então, a principal rota de infecção, a principal rota de contaminação da brucelose é pela ingestão, quando o animal ingere restos de parto, placenta principalmente, ou o animal come, ele vai se alimentar de uma pastagem próximo desses restos de parto. Então, os bovinos eles têm uma tendência natural a procurar esses restos de placenta para se alimentar. É uma fonte de cálcio, eles têm essa tendência natural de comer esse resto de parto. O que você está vendo aqui é disseminação direta de brucelose, caso esse material tenha infectado. Se for um aborto, a chance de estar ocorrendo uma disseminação direta de brucelose é extremamente grande. Então, a principal rota de infecção é pela via oral, quando os animais saudáveis se alimentam ou de resto de placenta, ou de pastagem, ou alimentos contaminados com a brucelose. E a principal fonte de brucelose, de contaminação de brucelose no rebanho, seria esses restos de parto ou abortos que ocorrem no rebanho. Se você clicar aqui, deve abrir um vídeo. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês. The Nagasaki family are famous healers in Japan for more than 300. Aqui vocês estão vendo aí, ó. Elas têm... Se alguém tiver nojo, então os animais têm uma tendência natural a se alimentar de restos de placenta, e isso aqui é uma fonte de cálcio, eles procuram isso como fonte de cálcio, e claro, onde essa placenta tocou, essa pastagem aqui vai estar infectada. Se vier outro animal se alimentar dessa área de pastagem, ele tem uma tendência natural ele vai se infectar pela brucelose, ok? Já deu para mostrar, né? Eu acho que para. Então já deu para mostrar aí, ok? Então, a infecção, como ocorre, como a doença se manifesta, ocorre a infecção pelo trato gastrointestinal, o animal se infecta ingerindo comida contaminada pela brucela SP, pela brucela abortus principalmente. A partir do trato intestinal, a bactéria tem essa capacidade de penetrar pelo epitélio do intestino, ela penetra e ela vai se localizar nos linfonodos regionais, onde ela faz uma replicação, uma multiplicação dentro das células dos linfonodos regionais. Linfonodo regional, vocês lembram da anatomia, o linfonodo ele drena, todos os vasos linfáticos passam por dentro daquele linfonodo, ele drena os vasos linfáticos, faz a limpeza dos vasos linfáticos e também a partir dali libera anticorpos. Então, como a bactéria evoluiu para se desenvolver dentro dos linfonodos regionais, é o local ideal para que, a partir dali, ele se dissemine para o resto do organismo. Então, ele vai para o linfonodo, primeiro entra pelo intestino, entra pelo epitélio do intestino, migra para os linfonodos regionais. Nos linfonodos regionais, ele entra nas células e consegue se multiplicar, e a partir da multiplicação, ele se dissemina pelo sistema linfático, ele invade o sistema linfático, causando bacteremia, infecção sistêmica, onde a bactéria, os órgãos de preferência da bactéria para se manifestar a doença seria o útero grávido, o aparelho reprodutor do macho e o úbere. Então, nós sabemos que existe os hormônios estrogênicos, eles têm um álcool que atrai, tem uma certa, eles atraem a brucela, abortos dentro do organismo para aquela região, e a partir dali a bactéria passa a manifestar a doença. Então, por isso que quando você vacina, tem uma vacina que a gente usa que é a B19 é uma vacina da brucelose inativada, é uma cepa da brucelose inativada que não causa doença. Se você aplicar, que ela não é capaz de causar doença, se você aplicar em animais
antes de entrar em estado reprodutivo. Então, você tem que fazer a vacinação das novilhas antes que elas comecem a ciclar. Porque quando elas começarem a ciclar, elas vão começar a produzir o hormônio estrogênico dentro, na região do útero, que vai, se você vacinar animais a partir de 9 meses, fêmeas a partir de 9 meses, elas já vão estar começando a entrar, já tem um risco de ela ter entrado em puberdade, e aí, ao invés de você transmitir imunidade, desenvolver imunidade no animal, você vai desenvolver a doença, porque aquele animal já está em fase reprodutiva, pode estar em fase reprodutiva, e vai atrair a brucela para a região do útero e causar a doença, em vez de você desenvolver imunidade no animal. Então, a bactéria, ela tem preferência para se localizar e instalar a doença nos órgãos reprodutivos, no útero da fêmea, no aparelho reprodutor do macho, testículo e bolsa escrotal, e também no útero das fêmeas, onde ele se multiplica dentro do epitélio, vai para o leite, e aí você tem uma transmissão vertical, né? Qual é que é a transmissão vertical? É a mãe transmitindo a doença para o filho através do leite. Então, pode ocorrer a transmissão vertical quando a brucela está localizada no útero, no úberes. E a transmissão horizontal pode ocorrer também. Através do útero grávido, você pode ter um bezerro. Na maioria das vezes, o bezerro tem um aborto. Você, nas primeiras gestações, a fêmea vai ter um aborto. A partir de um ou dois abortos, a fêmea adquire uma certa resistência à doença e ela começa a ter filhos normais, mas pode haver a transmissão horizontal via a transmissão dentro do útero e o bezerro, a bezerra nascer fraco e já infectado pela brucelose, pela Brucella abortus, ok? Quando a infestação está no útero, o animal, ele de tempos em tempos, não é frequente, ele vai começar, ele vai eliminar a brucela pelo leite. Quando ela elimina a brucela pelo leite, você tem o risco de infectar o bezerro, mas também tem o risco de infectar o homem que se alimenta daquele leite. Então, uma das fontes de transmissão da brucelose para o homem é o consumo de leite não pasteurizado. Então, consumo de leite não pasteurizado, consumo de leite cru, aquele leite mal fervido. A fervura nem sempre elimina a brucelose, nem sempre elimina a maioria das bactérias, o ideal é a pasteurização. Então, leite não pasteurizado é uma das fontes de transmissão da brucela para o homem também, quando está sendo eliminado no útero, né? Quando está sendo eliminado, quando a bactéria está no útero e nos períodos de eliminação da bactéria no leite. Nem sempre você tem a eliminação da brucela pelo leite. Então, uma das formas de detecção da brucelose no rebanho é você fazer exames periódicos no leite. Então, você pega uma amostra do leite no latão e pinga um reagente. Se tiver a brucelose lá, pode ter que você vai procurar a presença do anticorpo contra a brucelose naquele leite, naquela amostra de leite. Então, quando você faz um diagnóstico no latão, claro, você não está fazendo o diagnóstico individual, você está fazendo o diagnóstico na fazenda. Então, geralmente, quando o leite é entregue num laticínio, numa planta que vai fazer o processamento do leite, o leite chega da propriedade A, B, C ou D, você tem um veterinário responsável que coleta uma amostra de leite de cada uma das propriedades e ele deve fazer, em tempos em tempos, ele faz o exame de brucelose, o teste de brucelose naquele leite. Se tiver reação positiva, significa que aquele rebanho está infectado. O próximo passo seria ir à fazenda, fazer o exame individual de cada um dos animais, cada uma das fêmeas da fazenda, para ver qual delas está infectada e tentar sanear, limpar a propriedade da presença da brucelose, ok? Então, a transmissão e propagação ela é feita através de ingestão ou contato com tecidos reprodutivos ou fluidos, né? Altos níveis de bactérias são encontrados nos fluidos do nascimento do animal infectado. Então, você, veterinário, nunca ponha
toque sem luva em aborto, em restos de parto. Mesmo se você tiver acreditar que o animal é saudável, não toque em útero, não toque em placenta, não faça tração de bezerro sem se proteger. Se por um acaso aquele animal estiver infectado, o risco de transmissão é extremamente alto. Claro, quanto maior o nível de infecção, de contaminação, maior a possibilidade você tem de se infectar. Veja bem, a brucelose é uma zoonose considerada uma zoonose laboral, ou seja, ligada ao trabalho. Então, entre a população, as categorias que mais têm a brucelose zoonótica são trabalhadores de matadouro e médicos veterinários, porque trabalham direto com aquele produto, né? Tem contato direto. Médico veterinário não deveria estar na lista se fosse bem preparado, se estivesse prestando atenção na aula, não faria essa bobagem, né? E eu sei que quando a gente vai para o campo, a gente tem uma tendência de querer resolver as coisas, muitas vezes você não está com o equipamento apropriado e vai ser tentado a pegar. Não pegue, é uma loteria, né? Então, e já adiantando, a brucelose, até onde eu me lembre, não sei se tem algo novo, no homem, ela vai, depois a gente vai falar sobre sintomas, mas você não consegue eliminar a brucelose, você nunca vai ter 100% de cura. Você vai controlar a brucelose. Uma vez que você se você pegar a zoonose, você vai ter que aprender a conviver com essa bactéria no seu organismo o resto da sua vida, ok? Então, a bactéria também coloniza o útero e contamina o leite. A infecção vertical é possível, vertical pelo leite. E a doença pode infectar animais e humanos por meio de cortes na pele ou das membranas mucosas. É aí, principalmente, quem trabalha com animais, pessoal de matadouro, pessoal que trabalha com leite, quem faz ordenha, né, pode estar se contaminando se a vaca estiver transmitindo pelo leite, na hora da ordenha, e também médicos veterinários. Ok? Quanto maior a dose infecciosa, maior a gente não tem ainda, mais que eu tenha procurado, não achei, se alguém conseguir essa informação, seria interessante para a gente, qual é o número de bactérias que é necessário para causar a doença. Eu não achei essa informação, se alguém achar, me ajude. Mas o que a gente sabe é que quanto maior a dose, aumenta o risco de infecção. Então, quanto mais infectado tiver aquele material que você tiver contato, ou que o animal tenha contato, maior o risco de infecção. Então, você deve tentar acabar o ciclo da doença dentro da propriedade. Então, é ideal fazer o manejo preventivo. Se você tem uma área na sua propriedade, falando de bovinos e bubalinos, onde os animais são recolhidos para ter o parto, que se chama de pasto maternidade, você deve manter sempre aquela área limpa. A vaca pariu, você não deixa naturalmente o resto do parto ficar espalhado ficar espalhado na área de pastagem, porque outros animais vão tentar comer. Então, você tenta eliminar aquilo, principalmente se você não tem informação a respeito do status de brucelose daquele rebanho. Então, você treina o pessoal que trabalha na fazenda para não deixar exposto o resto de parto, né? Ou isolar, você isola aquela área por um tempo, em regiões onde tem muito ensolarado, porque o sol vai secar e vai, teoricamente, eliminar a brucelose daquele material, certo? Claro, limpeza e desinfecção, joga álcool, pode jogar creolina, pode jogar creose, pode jogar qualquer produto de desinfecção naquela área da pastagem que está contaminada. Um problema é quando a doença espalha para os animais silvestres. Então, muitas dessas doenças infecto-contagiosas que pelo convívio dos animais de produção com os animais silvestres, ocorre o que a gente chama de espalhamento, né? O termo em inglês seria spillover, da bactéria para o animal silvestre. Então, quando a bactéria consegue se instalar no animal silvestre, consegue conviver com o animal silvestre, aquele animal passa a ser um hospedeiro intermediário e ele vai ser um reservatório da enfermidade. Muitas vezes ele não desenvolve a doença, lembre-se da diferença de reservatório para hospedeiro, ele passa a ser um reservatório
Ou seja, você, por mais que você consiga eliminar a bactéria do rebanho, você está sempre sujeito à reinfecção pelo contato próximo com o animal silvestre. Então, ele passa a ser um reservatório, né? E também carnívoros, eles também podem ser na fazenda, eles podem ser contaminados, pode se contaminar comendo também resto de placenta, né? E permanecerem assintomáticos e mais contaminando o resto do rebanho, mas também ainda com risco de contaminação do rebanho. Então, você, quando vai tentar sanear uma propriedade de brucelose tuberculose, você tem que considerar todos esses fatores. Não é simplesmente vacinar o rebanho, vacinar as fêmeas, que você vai naturalmente eliminar. Até mesmo porque vacina, não existe vacina 100% segura. Vocês estão vendo aí o negócio a Covid, né? Que tem mais tecnológico de vacina no mundo, que é a vacina RNA da Pfizer, da Moderna, não consegue dar 100% de imunidade, né? Então, as vacinas dos animais também não dão 100% de imunidade. Então, nem vacina, nem a B19, nem a RB51, que são as vacinas de brucelose, elas vão dar 100% de imunidade para o rebanho, para o animal, né? Então, aumenta, claro, a imunidade, mas não dá 100% de imunidade, obviamente, né? Então, período de incubação da brucelose, aqui a gente está basicamente falando da brucelose bovina, onde tem mais informação disponível. Então, o período de incubação varia em média de 30 dias, entre 2 semanas a 2 meses. Esse período de incubação após a infecção, o período que vai após a infecção até o surgimento, aparecimento dos primeiros sintomas. Então, em média, 30 dias. Em novilhas, ele é mais prolongado, esse período de incubação é mais prolongado, porque o animal não está, se o animal ainda não está em estado reprodutivo, então vai demorar mais tempo, né? A gravidez encurta o período de incubação, claro, porque durante a gravidez o organismo produz hormônios de manutenção da gestação que atraem a bactéria. Não é por acaso que a bactéria que um dos principais sintomas da brucelose é o aborto, porque os hormônios de manutenção da gestação atraem a bactéria se instala no útero, ela se instala na região que a gente chama de cotilédone, que é que une o útero com a placenta. Então, naquela região de união do útero com a placenta é onde a bactéria se instala e, a partir dali, começa a se reproduzir e causar uma degeneração tecidual. Com isso, quando chega no terço final da gestação, aquela região que é a região de contato, onde há a transmissão de sangue, ela é toda necrosada e não há mais passagem de sangue em quantidade suficiente para o bezerro, que levando ao aborto, né? E leva ao aborto por degeneração da placenta e falta de nutrição para falta de nutrição para o bezerro, para o feto que ainda está dentro do útero da vaca. Então, no terço final da gestação, entre o 7º e o 9º mês, aquela vaca vai abortar. Muitas vezes, aquela área de ligação entre o útero, entre a placenta e o útero, forma uma necrose, e aquela necrose faz com que a vaca não consiga eliminar a placenta, o resto da placenta depois do parto, o que vai dar uma consequência secundária da brucelose, que é a metrite, que é a inflamação uterina. Então, tem uma retenção de placenta e aquele produto, a placenta dentro do útero vai, é claro, deteriorar e causar vai causar uma infecção, produção de pus, e você vai ter uma metrite. Então, num parto normal, em 24, no máximo 48 horas após o parto, a vaca vai eliminar o resto do parto, vai eliminar a placenta. Quando a vaca tem brucelose, ela tem um risco muito grande de não ter a eliminação da placenta no período normal. A placenta fica retida dentro do útero, causando essa inflamação, causando a metrite. Então, se você for chamado para atender uma fazenda, ou tem uma vaca com retenção de útero, de retenção de placenta após o parto, ou então a vaca abortou, você já vai na cabeça com um diagnóstico diferencial. Uma das possíveis causas do que está ocorrendo é brucelose. Então, se prepare, né? Então, a gravidez encurta o período de incubação
E, claro, a vacinação ou rebanho com infecção crônica também alonga o período de incubação. Então, se você animais vacinar, o rebanho, a vaca vacinada não quer dizer, a novilha vacinada não quer dizer que ela não possa ser infectada. Ela pode também ser infectada e pode vir a desenvolver a doença, né? Então, a vacina RB, as vacinas de brucelose, elas não dão 100% de imunidade. Elas, é claro, vão dar uma maior resistência e vai aumentar o período de incubação. E em propriedades onde a infecção já é crônica, então os animais já têm uma certa resistência imunológica, o período de incubação, ou seja, entre o contato e o surgimento dos sintomas, dos primeiros sintomas, também vai ser mais prolongado em situações onde a doença já é crônica. Aqui os principais sinais clínicos da enfermidade. Então, você tem abortos no terço final da gestação. Então, aborto de brucelose, você já vê o bezerro praticamente pronto, né? É a partir do entre o sétimo e o nono mês da gestação, você vai ter a ocorrência de aborto. Então, sempre que você tiver a ocorrência de aborto em propriedade, é sugestivo de brucelose. Em machos, ele causa uma epididimite, uma inflamação do epidídimo, tanto em machos bovinos, quanto mas principalmente e a bactéria se localiza nessa região, produzindo, levando à infertilidade, mas antes da infertilidade, antes do animal chegar à infertilidade, ele vai estar transmitindo através do sêmen a enfermidade. Isso aqui é o testículo de um ovino aberto, e aqui fez o corte no epidídimo, precisa de pus. E em cavalos, a brucela abortus tem um sinal clínico, a brucela do bovino, a brucela abortus, tem um sinal clínico bem específico, que é esse tumor de cernelha aqui. Então, se você, em qualquer propriedade, se você em uma propriedade vê um cavalo com esse tumor de cernelha, com um tumor nessa região de cernelha, crônico, praticamente curável, que o tratador cuida, sara, depois retorna, sara e retorna, isso é clássico sintoma indicativo de brucelose. O animal, o cavalo, se infectou a partir de um bovino e ele permanece como um hospedeiro intermediário. Isso aqui, claro, é um material rico em brucelose, onde cair vai contaminando também o pasto. Então, isso é um sintoma clássico para você identificar a brucelose num rebanho de bovinos, se você encontrar isso em cavalos na fazenda. Ok? Então, mais uma vez, os sintomas: aborto no terço final da gestação. Você tem, às vezes, a vaca vai até o final da gestação, mas na hora do parto, bezerro morto, natimortos. Quando, a partir de 1 ou 2 abortos, a vaca adquire uma certa resistência, ela vai começar a parir normalmente, mas os bezerros vão ser bezerros mais fracos, geralmente menor peso que a média do resto do rebanho. O sintoma, desculpem, a retenção de placenta, que leva a uma metrite, leva a uma inflamação do útero e pode levar a uma infertilidade, né? Pode ter uma infertilidade por uma consequência secundária da brucelose. Você vai ter redução do leite. A redução do leite, tem trabalhos que mostram que a redução do leite pode chegar a 30% da redução do leite. Então, uma vaca que produz os 50 quilos de leite, uma redução de 30% seria 15 quilos de leite a menos durante a produção diária. Você coloca isso durante 10 meses, que é o período de produção de uma vaca. Então, a redução do leite, a perda, o prejuízo econômico pela produção do leite é muito grande. E ainda pode levar ao mamite. Quando a vaca tem mamite, uma inflamação do útero, que causa a perda do leite, aí você perde o leite do período inteiro, né? Perde todo o leite da produção da vaca, né? Em machos, você vai ter orquite, que é uma inflamação do testículo. Em macho reprodutor bovino, um dos sintomas clássicos é quando você olha o animal, o reprodutor por trás, a bolsa escrotal está meio que torcida, isso é uma orquite, isso é um sintoma clássico de orquite. Muitas vezes você olha a bolsa escrotal do animal, você vê um testículo muito maior que o outro, também é um sintoma de orquite, indicativo de infecção para brucelose, associada com vesiculite, uma inflamação das vesículas seminais, e epididimite, inflamação do epidídimo, que, claro, vai levar a uma infertilidade do reprodutor, perda do reprodutor, ok?
A necrópsia, ela não é definida, você não consegue dar diagnóstico, fechar diagnóstico de brucelose pela necrópsia, mas existem achados de necrópsia que podem ser indicativos de brucelose. Na prática, no campo, não recomendo. Professor, Pois não. o senhor poderia falar um pouco mais devagar, por favor? Posso, mas está sendo gravada, sem problema. Tá, Ok? tá ok. A aula está sendo Beleza, gravada, obrigado, depois a gente vai Tá, obrigado. expor. Então, potenciais achados de necrópsia, né? Necrópsia, ela não causa, ela não é, você não fecha diagnóstico por necrópsia. Necrópsia geralmente a gente faz nas universidades, quando o animal é trazido, uma suspeita, você acha um aborto no campo, traz para um laboratório, para um local onde você tem a condição de fazer uma necrópsia com a biossegurança necessária. No campo, a gente não recomenda fazer necrópsia. Né? Suspeita de aborto, toca fogo, enterra, tenta eliminar aquele material contaminante, coleta sangue da vaca para fazer teste de brucelose. Seria a indicação. Se você tiver que fazer uma necrópsia, quais são os principais achados de necrópsia? Placenta. A vaca morreu, você encontra a placenta com uma infecção aumentada de tamanho. Se você cortar a placenta, vai encontrar pus lá dentro, que é uma endometrite. No caso de machos, aquela foto anterior, epididimite, orquite e abscessos no testículo de touro. Se você quiser abrir o feto, umas lesões de feto que são comuns, né, no feto abortado, você vai encontrar o pulmão bem edematoso e congesto, ou seja, cheio de líquidos, e você pode encontrar ainda hemorragia na região do pericárdio, que é aquele saco que envolve o coração. São indicativos de que aquele aborto é fruto de uma brucelose, é resultado de uma brucelose. Então, todos esses sintomas são indicativos, nada fecha o diagnóstico. Né? Fechar o diagnóstico de brucelose, você vai fazer o exame sorológico, que é um teste indireto. Quando você faz o exame sorológico, você está procurando o anticorpo. A gente vai já falar sobre isso. Né? Então, susceptibilidade dentro de um rebanho. Quais são as categorias animais mais sujeitas à infecção pela Brucella abortus e desenvolver a doença? Primeiro, novilhas e fêmeas gestantes, as categorias mais sujeitas. As mais velhos são relativamente mais resistentes, então se você sabe que seu vizinho tem muita tuberculose no rebanho do seu vizinho, e eu espero que tenha seca para dividir. Se não tiver seca, fica bem complicado. Se tiver seca, aquela área de pastagem que faz fronteira com o vizinho, que pode ter mais contato com o vizinho, você geralmente destina para vacas mais velhas ou vacas vacinadas que vão ter mais resistência. Colocar novilha e fêmea em gestação ali perto, você está arriscando demais ter uma contaminação, ter um surto de brucelose no seu rebanho. E, claro, animais vacinados vão ser muito mais resistentes do que animais não vacinados à ocorrência da doença. Então, o diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico da brucelose? O diagnóstico ele é feito no campo de forma indireta. O Brasil tem um Programa Nacional de Erradicação e Controle, Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, é o chamado PNCEBT, Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina. E lá é uma série de resoluções do Ministério da Agricultura que descreve qual é o plano nacional, como é que deve ser feito o diagnóstico de animais com brucelose e de animais com tuberculose. Então, brucelose, você faz o diagnóstico indireto, que é através de testes sorológicos. O que é diagnóstico indireto? Você não vai isolar a bactéria, você não vai detectar a bactéria, você vai procurar no animal se ele tem anticorpos específicos daquela bactéria. Então, se o animal teve contato com a bactéria, você faz o exame procurando anticorpos que provem que aquele animal já está infectado ou foi infectado. Então, diagnóstico indireto. Testes sorológicos.
Então, fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses, se vacinadas com a B19, você vai fazer o teste sorológico. Se o animal foi vacinado com a vacina B19, esse animal ele pode reagir a um teste porque ele vai produzir anticorpos. Você, quando faz o diagnóstico, você está procurando anticorpos, então se o animal foi vacinado, ele pode reagir e ser considerado um falso positivo. Então, toda vez que você vacinar uma bezerra, você deve fazer uma marca no rosto do animal, uma marca na face esquerda, na face direita, um V, e você coloca o algoritmo, o número, o último número do ano. Por exemplo, nós estamos em 2021, as bezerras estão sendo vacinadas esse ano, vão receber uma marca na face direita, V1. Significa que ele é vacinado em 2021. Ano que vem, V2, significa que o animal foi vacinado em 2022. Com isso, se o veterinário, um outro veterinário mais à frente for fazer o teste, ele sabe que aquele animal foi vacinado com a vacina B19 e ele pode reagir e pode ser um falso positivo. Então, toda vez que você vacinar uma bezerra, vacinar um animal com a vacina contra a brucelose, você tem que fazer essa marca, porque esse animal ele pode, num teste mais à frente na vida deles, reagir e você vai saber, tentar ver que ele pode ser um falso positivo, ao invés de ser um animal realmente doente. Então, se o teste sorológico, fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses, você pode fazer o teste você pode fazer o teste sorológico, porque dificilmente ele vai dar um falso positivo. Animais com menos de 2 anos de idade, fêmea com menos de 2 anos de idade vacinada, se você fizer o teste, certamente vai reagir, mas é um falso positivo. Animais, fêmeas com idade igual ou superior a 8 meses, se vacinadas com o RB51 ou não vacinadas. Então, animais 8 meses, acima de 8 meses, se for vacinado com essa vacina RB51, que a gente vai falar mais à frente, ou que não foram vacinadas, você pode fazer o teste. Sem problema. Reagiu, é positivo. Provavelmente é positivo. E macho com idade igual ou superior a 8 meses destinados à reprodução. Então, animais vacinados com B19, você só deve fazer o teste a partir de 2 anos. Animais não vacinados ou vacinados com a vacina RB51, você faz o teste sorológico você vai fazer o teste sorológico quando o animal atingir a partir de 8 meses de idade. Tem quando você tem abortos na fazenda, você tem algumas doenças que podem confundir com a brucelose, que seria tricomonose, briose, leptospirose, listeriose, a rinotraqueite infecciosa bovina, RIB, né? E tem algumas micoses também que podem causar abortos nos animais, que podem confundir, pode levar você a suspeitar de outras enfermidades além da tuberculose, além da brucelose. Mas aí você coleta o sangue e faz dependendo da idade, você tem que coletar o sangue e fazer o diagnóstico desses animais, ok? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um vídeo que eu separei já. Esse é um vídeo 10 minutos, produzido pela Universidade de São Paulo. Vocês estão vendo minha tela do YouTube? Sim, professor. Então, eu vou passar esse vídeo, rodar esse vídeo para vocês, 10 minutos, explicando basicamente como é que se faz o exame de brucelose em bovinos e búfalos, ok? Olá a todos, eu sou o professor Marcos Bryan, professor da disciplina de zoonoses e responsável pelo laboratório de zoonoses bacterianas
aqui do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Veterinária da USP. O que é a brucelose? A brucelose bovina é uma doença causada por uma bactéria, Professor, está gravando. ela aborta. Pois não? E ela é super importante porque ela Oi? Tá travando o vídeo. Travando? Aqui tá passando normal. Eu vou rodar o vídeo, se for, depois vocês vão ter o... O áudio ele tá indo normal, mas a imagem tá tipo congelada. Vamos, se travar de novo, a gente para e o vídeo vai estar disponível na apresentação. Vocês assistem mais tarde. Vamos tentar rodar aqui. Se travar, me avise. ela vai causar muitos prejuízos na saúde animal, por exemplo, abortamentos, falhas reprodutivas e inutilização do animal para venda, porque uma vez positivo, o animal deve ser eutanasiado. E também na saúde pública, porque é uma zoonose. Hoje a gente vai ver o diagnóstico da brucelose bovina. O teste que a gente vai ver hoje é um teste sorológico, ou seja, ele detecta anticorpo, e é um teste utilizado como triagem. O que é um teste de triagem? É um teste onde a gente consegue fazer muitos animais num curto espaço de tempo e num custo bem razoável. Então, o nosso teste de triagem que a gente vai ver agora é chamado de AAT, que é o antígeno acidificado tamponado, ou também chamado de rosa de bengala. O acidificado tamponado é utilizado porque ele é preconizado por lei pelo Ministério da Agricultura e por ele ser rápido, ser fácil de fazer, requerendo poucos materiais e bem simples, como a gente vai ver, é barato, pode ser feito em grande quantidade, com grande número de amostras, e o laboratório e o operador não precisam ser muito sofisticado. Então, o material a ser utilizado é o soro sanguíneo. Então, o soro sanguíneo de machos e de fêmeas, de bovinos e bubalinos, ele deve ser tirado mais asepticamente, evitando assim que ele contamine e venha inutilizar a amostra clínica. Vamos fazer a demonstração do teste. Lembrando, para o teste, a gente sempre precisa ter um controle positivo. O que é o controle positivo? É um soro do animal que tinha anticorpos contra a Brucella abortus. Né? Por quê? Ele vai me dizer se tudo ocorreu bem na minha prova. Então, ele tem que aglutinar. E um controle negativo, que é um soro de um animal sabidamente negativo para a brucelose. Então, esse soro não pode aglutinar. Se ele aglutinar, quer dizer que houve alguma coisa errada na minha prova e eu devo refazer todo o teste. Então, agora, o que eu vou fazer é homogeneizar os soros. Tá? Então, a gente vai fazer aqui 2 controles, o positivo e o negativo, e 6 animais. Aí eu deixo na ordem que depois eu vou passar no meu relatório. Então, eu vou fazer nessa ordem aqui no meu quadricular. Vou homogeneizar o antígeno, porque senão ele decanta, então eu homogeneizo bem. Aqui não tem uma ordem para pôr o soro. Você pode pôr o antígeno primeiro ou o soro primeiro. O que influencia é o tempo da sua habilidade de testar e colocar. Então, se você não tem experiência, comece com poucos soros. Lembrando, para cada soro, eu devo usar uma ponteira individual. Agora vamos pingar o antígeno. Lembrando sempre de homogeneizar.
como a gente vai pingar o mesmo antígeno para todos, a gente pode usar a mesma ponteira. Se encostar no soro, a gente troca a ponteira. Agora, a gente vai homogeneizar o soro com o antígeno, fazendo um círculo de mais ou menos 2 centímetros. E a gente dispara o nosso timer de 4 minutos. E agora a gente tem que agitar a placa para que ela forme essas bolas assim que a gente vai vendo, né? A gente tem que ficar mais ou menos 30 rotações por minuto. Não pode parar de agitar, sempre tem que agitar. O tempo de 4 minutos decorreu e agora então a gente vai proceder à leitura. Como que eu faço a leitura? Eu vou usar uma caixa com uma luz e vou observar a aglutinação, porque esse teste é um teste de aglutinação, ou seja, a gente vai ver a aglutinação das bactérias por meio dos anticorpos. Então, um sinal que a gente vai ver é no controle positivo, a gente vai ver a borda dela bem determinada e quando a gente mexe para cima e para baixo, a gente vê como se fosse uma areia grossa, que são o sinal de aglutinação. A gente pode ver que o nosso controle positivo funcionou e eu vou olhar o controle negativo. O controle negativo, a gente observa que toda a gota está homogênea, sem presença de aglutinação, e as bordas estão bem claras, quase transparentes. E aí eu vou comparar os meus soros testes com os meus controles para ter uma referência. Então eu passo a ler teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com a ordem. E aí eu vou ver a presença de aglutinação. Lembrando que a prova, o resultado é positivo ou negativo. Não existe de forte positivo ou fraco positivo. Ele é positivo ou negativo. Tá? Então, é uma prova qualitativa. Então, eu consideraria positivo o soro 1, 3 e 5 do meu teste. Esses animais, então, eles são positivos para a brucelose. Aí, o que eu devo fazer com esses animais? Ou ele segue para o abate ou eutanásia, de acordo com a legislação, ou eu faço a prova confirmatória, que é a prova de 2 mercados de etanol. Por hoje é isso.
Eu acho que eu fiz uma bobagem, eu acabei desconectando no final do vídeo. Foi isso? Alô? O senhor saiu faz um bom tempo já. Pois Foi é, no vídeo. ao final do vídeo eu fiz essa bobagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o resto da aula, depois do vídeo, e vou disponibilizar para vocês no SIGA. O que eu queria, no final dessa aula, o que tem de mensagem mesmo, que vocês devem gravar sobre brucelose, a gente vai botar no vídeo também, aqui a brucelose. Primeiro, é uma doença infecciosa, altamente infecciosa, causada pelo gênero Brucella, e que tem várias espécies, abortos, melitenses, e essas espécies são específicas, elas têm hospedeiros específicos. A brucelose pode ocorrer em várias espécies, principalmente em bovinos, mas passa em ovinos, caprinos, até cães, até mamíferos, até focas, tem sido descoberta a brucelose, e claro, a zoonose. Ela tem um grande impacto econômico. A transmissão da brucelose aqui, principalmente, ocorre por ingestão ou contato com o agente. No caso de bovinos, animais de produção, o diagnóstico é um diagnóstico indireto, sorológico, você vai tentar identificar animais que têm um anticorpo contra a brucelose, que significa que ele foi infectado, teve condições de desenvolver o anticorpo. Em rebanhos, no Programa Nacional de Brucelose e Tuberculose, o gado é controlado, o controle da brucelose é feita por vacinas, tem 2 vacinas aprovadas para uso no Brasil, que é a B19 e a RB51, que devem ser aplicadas principalmente em fêmeas, a B19 especificamente em fêmeas novas, entre 3 e 8 meses de idade, e a RB51 já pode ser aplicada para mais animais, para outras categorias de animais, inclusive machos. E, finalmente, considerar sempre que a tuberculose é uma zoonose, e que para nós veterinários, principalmente veterinário que trabalha com animais de produção, bovinos e bubalinos, você deve estar sempre, constantemente, tendo em mente o risco de se contaminar por brucelose em propriedades que você não sabe o status, né? Se você não sabe o status de saúde daquela propriedade, você não sabe daquela propriedade. Por exemplo, o Ministério da Agricultura ele faz reconhecimento de propriedade livre de brucelose. Então, se a propriedade é livre de brucelose, você pode ser mais seguro, mas se você não sabe o status da propriedade, considere sempre que tem animal infectado ali, ok? Então, considere sempre que tem animal infectado naquele rebanho. E nunca mesmo propriedades que sejam consideradas livres, abra mão do seu equipamento de segurança. Não pegue em resto de aborto, não faça assistência a parto sem estar protegido dos riscos de saúde que você possa ter, ok? Então, essa é a take home message, a mensagem que eu quero que você leve para casa. Peço desculpas pelo meu erro. Depois do vídeo, eu fechei o Google e acabou, claro, fechou a aula. Mas eu vou regravar a aula e postar lá para vocês. Alguma dúvida no momento? Alguma dúvida, senhores? No question? Não, professor. Então, ok. Hoje nós vamos encerrando. Desculpa novamente, eu vou regravar a aula. A parte que já foi gravada eu vou disponibilizar, e no final da aula a gente vai regravar e colocar para vocês no SIGA. E eu espero encontrar vocês de novo na sexta-feira à tarde, então, ok? Então, por hoje, até a próxima. Até, professor. Certo, professor. Obrigada.